Às vezes nós achamos que chegamos ao fim, né? O que fazer quando parece que chegou ao fim? Eu fico pensando lá no José, quando ele estava lá no fundo do poço, ele deve ter pensado assim. Lembra que os irmãos de José o jogaram lá no poço, né? Ele deve ter pensado, é o meu fim, né? Lembram disso? Acabou. O que ele podia fazer no fundo do poço? Alguém sabe? Hã? Como é que é viver no fundo de um poço? Com lama, na escuridão, um furo lá no alto onde ele pode olhar o céu. Acabou o ministério. Tinha aproximadamente seus 17 anos. Acabou a vida. Não. Ali foi o quê? Ali foi o começo. Porque ele foi tirado do poço, foi vendido, foi levado ao Egito. E lá no Egito ele concluiu a sua carreira tornando-se um governante. E foi lá no Egito que ele conseguiu salvar o povo da sua época, quando ele recolhe nos celeiros, como bom administrador, toda aquela plantação. E depois ele supre um mundo que estava passando por uma crise alimentícia profunda, né? Às vezes Deus levanta uma pessoa para salvar o mundo de crise alimentícia. Os bons entendedores entenderão. A Miriam entendeu. Mas ele estava lá no fundo do poço. Mas não era o fim. Porque no reino de Deus não tem aposentadoria. E Moisés, que achou que tinha acabado, ele estava vivendo lá no Egito, estava vivendo no palácio, porque ele, quando bebê, foi levado ao palácio, estava sendo preparado para ser faraó. Mas daí um belo dia ele sai, ele tinha 40 anos, e ele se envolve numa briga, e naquela briga com um egípcio, ele começa a defender os escravos. Quanto que valia um escravo? Hã? Não vale nada. E Moisés, ele vai defender então o seu povo que estava na escravidão, e ele mata, comete um assassinato, ele mata um egípcio. Era o fim da vida dele. E ele tem que fugir para o deserto de Midian. Mas é lá no deserto de Midian que começa o quê? O seu ministério. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui chamado para atender um senhor que tinha acabado de cometer um assassinato. Ele pensava em se suicidar. Ele saiu da casa dele e resolveu tomar uma cerveja no bar. E lá no bar começa uma briga. E o cara vem com uma faca para cima dele. E ele, para se defender, ele pega a faca daquele cara e entra em briga. E de repente ele mata aquele agressor. Ele se entrega para a polícia. Mas daí ele, um sentimento profundo de dor, ele me chama, né? Quero conversar com o pastor. E eu vou até a casa dele. Ele foi liberto porque foi legítima defesa, mas o mundo dele tinha acabado. E eu falei para ele que não era o fim. Que apesar daquilo ter acontecido, Deus ainda podia resgatá-lo, assim como fez com Moisés. Porque depois disso que aconteceu com Moisés, o Senhor ainda aparece para ele numa sarça e o comissiona para uma obra que precisava ser feita.
No reino de Deus não existe fim. Eu me lembro que anos depois ele me chamou para ir na casa dele. Ele já estava com a vida restaurada, ele já estava bem, já estava com seus filhos, estava vendendo coisas, reconstruindo. E ele agradece por aquele dia eu ter orado Ele queria com dizer ele. Obrigado. Porque não importa o que esteja acontecendo na vida da gente, Deus sempre tem algo para nós fazermos. Porque no reino de Deus não existe fim, aposentadoria. E Deus pode restaurar qualquer pessoa. Elias, após acovardar-se, desejar a morte, ele dormiu deprimido ao pé de uma árvore, ele se escondeu numa caverna. Mesmo assim Deus diz, Elias, sai da caverna, tem uma obra para você fazer, pega, vai lá, porque você tem que ungir um profeta, você tem que ungir um rei. Deus sempre tem algo para nós fazermos. Estejamos na depressão, estejamos no pecado, Deus nos restaura e nos liberta do pecado. Estivermos numa situação difícil, lembram-se da mulher adúltera? É só alguns exemplos de como Deus, Ele nos pega em qualquer situação e nos mostra um horizonte que nós podemos caminhar. A mulher adúltera, no capítulo 8 de João, diz que ela foi apanhada em flagrante adultério e queriam apedrejá-la. Era o fim. E Jesus, ele diz assim, olha, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais novos foram saindo, porque os mais velhos têm mais consciência de pecado do que os mais novos, né? Foram saindo. E Jesus pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher diz assim, já foram. E Jesus diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E aquela mulher foi encaminhada, enviada, e ela seria um testemunho da graça do nosso Senhor também na sua caminhada. Pedro, após trair Jesus, Jesus um dia chega para ele depois da ressurreição e diz assim, Pedro, você me ama? Mais do que a estes, eu te amo. Pedro, você me ama mais do que estes? Eu te amo. Pela terceira vez Jesus falou, Pedro, você me ama. E ele entristeceu-se por pela terceira vez o Senhor ter falado. E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então vai, apacenta o meu rebanho. Porque não existe fim. Deus sempre pode restaurar. Deus sempre pode abrir um caminho. Deus sempre pode nos direcionar para fazermos aquilo que Ele quer. E no caso de Samuel, eu ainda pus um exemplo de João, né? Porque às vezes os idosos ele tem essa tendência de achar que é o fim, né? E João, olha só, João velhinho, exilado na ilha de Pátimos, né, perseguida que estava a igreja pelo Império Romano, pelos Césares da sua época, Nero acusava a igreja de tantas coisas, João aprisionado naquela ilha. Mas foi lá que recebeu a revelação e hoje nós temos o livro de Apocalipse. E naquela ilha onde não havia saída, e era o final para aquele idoso, ele olha e vê uma janela no céu. E o Senhor diz, sobe até aqui. E ele, em espírito, é arrebatado no domingo, no dia da ressurreição. E ele entra e hoje nós temos todo o livro de Apocalipse. Era um idoso. Alguém que olhasse para ele diria, é um maluco em fim de carreira, velho, preso numa ilha, que não tem mais nada a fazer. Ele só fez a maior obra de toda a sua vida.
ao escrever o livro de Apocalipse. E Jesus, né, crucificado, era o fim. Mas não era. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou e consumou a obra que era para ser feita para a nossa redenção, a maior obra já executada.